Gravando? Pronto, pode começar. Boa tarde, pessoal. Este é o nosso webinar de alimentos seguros e Covid-19, oferecido pelo Instituto Maior de Tecnologia. Eu sou Edson Triboli, professor do Instituto já há um bocado de tempo. Estou sendo auxiliado pela minha colega e chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos, professora Eliana, do departamento, não, do curso, coordenadora do curso. Desculpe a confusão. No início a gente ficou um pouco assim nervoso. Então, ela é a nossa coordenadora, vai me apoiar, vai dar um suporte e eu vou começar já a conversar com você sobre isso aqui, tá? Então, é o seguinte, gente. Primeiro, quero comunicar a todos que esse trabalho foi feito por vários professores, não só por mim, e a gente quer deixar claro os nossos conflitos de interesse. Então, que não há conflito de interesse, tá? Nós somos professores, nós trabalhamos com docência, pesquisas, desenvolvimento tecnológico, prestamos serviços técnicos, mas nós não temos nenhum vínculo empregatício ou remuneração de qualquer forma por parte da indústria ou do comércio de alimentos. Então, eu acho que é importante deixar claro quem somos nós, tá? Além disso, gente, nós como equipe, a gente entende que a alimentação é um tema muito importante para as pessoas e também para a sociedade. E a alimentação é afetada por fatores diversos, vejam, são afetados por fatores culturais, étnicos, econômicos, etários, históricos, filosóficos, religiosos e moda também. Para citar os mais comuns, então, é um assunto importantíssimo que faz parte da nossa vida e ele tem muitas variáveis que o influenciam. Nós vamos nos concentrar na área da nossa especialidade, nós somos engenheiros de alimentos, tecnólogos, especialistas nessa área, e nós vamos, é claro, dar nossa visão, tá? Também contribuindo com nossos estudos para o conhecimento dessa área. Bem, então esse webinar vai ter a seguinte estrutura, gente. Vai ter uma pequena contextualização histórica, depois vou focar em micro-organismos, porque bastante interessante. Vou apresentar algumas estratégias de conservação dos alimentos, vou falar rapidamente sobre engenharia de alimentos e indústria de alimentos, e também um pouco sobre a Covid, um pouco não, o objetivo eu vou fechar justamente com os aspectos relacionados à Covid-19. Então vamos lá. A nossa civilização, gente, começa com o advento com a agricultura. Na verdade, começou na Mesopotâmia, mas essas coisas do Egito, todos nós estudamos em história, que as cheias do Nilo, enfim e tal, e o homem se fixou. E isso gerou uma produção agrícola que permite que a população mundial de um passado que era em que havia uma população pequena, com altas taxas de crescimento, de natalidade e de mortandade, tá? Então havia uma alta taxa de morbidade, tá? Ela pudesse, digamos assim, primeiro, haver um aumento da população por dois fatores, tá? O aumento da produção e dos estoques, quer dizer, os estoques de alimentos permitiram que a população aumentasse no mundo, e desenvolvimento dos cuidados de saúde, higiene e da medicina. Mas, assim, eu diria que a base da boa medicina é a higiene. Então, o conhecimento dos micro-organismos, os modos de propagação e práticas de higiene e, principalmente, o tratamento de água, que é fundamental, vou voltar a isso mais outras vezes, tá? A água limpa foi o que permitiu, basicamente, que as pessoas parassem de morrer em quantidades absurdas. E hoje nós vivemos numa época em que temos uma baixa taxa de nascimento e também uma baixa taxa de mortandade. Então, basicamente, então, o que mudou foram as taxas, tá? As pessoas se reproduzem menos hoje do que se reproduziam no passado e morrem menos hoje do que morrem no passado. E a população aumentou porque morreu menos, então as pessoas, houve um aumento, e porque houve um aumento da produção de alimentos, e a agricultura e as consequências da agricultura, que vem a pecuária depois, foram as causas do aumento da população. Então,
se nós temos uma população que é, digamos assim, mantida no planeta por conta da população, por conta dos alimentos que permitem que essas pessoas sobrevivam, nós temos que cuidar dos estoques de alimentos, tá? Impedindo que eles sejam, digamos, destruídos ou danificados ou comprometidos por pragas e micro-organismos. Então, começando com coisas grandes, tá? Nós conhecemos pragas, e a gente chama de pragas que causam prejuízos e doenças, pequenos animais e insetos que dizem assim, em vez de dizer me caça, és tu caça, é tu comida, és mi comida. Então, a nossa comida também é a comida dos ratos, das baratas, das moscas, das formigas, dos pombos, de caramujos e outros pequenos animais e insetos que competem e comprometem nossos estoques e, além disso, transmitem doenças, que é a parte mais perigosa. E aí, também os micro-organismos, tá? Que sempre há uma discussão em relação aos micro-organismos se eles são mocinhos ou bandidos. De uma forma geral, a maioria das pessoas acha que eles são bandidos porque só lembra dele quando se refere a problemas de saúde. Então, eles estão associados com doenças e, obviamente, eles são mal vistos. Ocorre que os micro-organismos estão em tudo e em todos. Então, estão em todos os lugares do nosso planeta e em todos os seres vivos. Por exemplo, se nós contarmos as células, tá? Ó, contar, não é o tamanho, contar, é número, tá? De células do nosso corpo, que fazem parte do nosso corpo, e as células dos micro-organismos que habitam no nosso corpo, por fora, tá? Uma vez que o intestino é considerado ambiente externo, tá? Não dentro do nosso corpo nós somos estéreis, tá? Senão a gente estaria doente. Então, se nós contarmos as células, nosso corpo vai representar, nossas células do que a gente reconhece como nós mesmos, representa apenas 10% do número de células. Se nós considerarmos nosso corpo, 90% do número de células que estão em nós são de micro-organismos, então é até de pensar em número quem somos nós, uma vez que 90% são habitantes na nossa pele ou nos nossos intestinos. Então, nós somos para os micro-organismos um planeta inteiro. Se nós juntássemos todos eles, talvez, que estão na nossa pele, não daria talvez um tamanho de uma ervilha, tá? Mas o número é muito grande. Então, isso só para mostrar como eles são distribuídos amplamente pela natureza e também no nosso corpo. E a maioria cumpre seu papel, e o papel é importantíssimo. Eles fecham ciclos químicos. Eles são lixeiros do planeta e eles devolvem os elementos e materiais de volta à natureza para que eles sejam reciclados e reutilizados por outros vegetais e animais. Assim, eles permitem a vida na Terra, juntamente com outros fatores, obviamente. De forma que, se a gente pensar, não existe um único átomo do nosso corpo, ou do corpo de alguma planta, ou do corpo de algum animalzinho de estimação nosso, que seja novinho em folha. A gente é 100% feito de material reciclável e reciclado, de materiais recicláveis, e nós somos feitos de materiais reciclados. Os nossos átomos já estiveram servindo para outros organismos. Tá? Muitos são benéficos à saúde, eu diria assim, que são diretamente benéficos. Alguns servem de alimento e alguns causam doenças em animais e vegetais, e essa é a parte mais conhecida dos micro-organismos. Tá? Bem, então, espero que essa slide tenha mudado um pouco a percepção. Digamos assim, se eles existem na natureza, eles têm uma função, sim, e é muito importante. E alguns deles, infelizmente, causam doenças. Então, vamos falar um pouco mais dos micro-organismos que vão nos interessar aqui, aqueles que deterioram nossos alimentos e causam doenças, e vamos focar basicamente nas bactérias e nos fungos, nesse caso, bolores e leveduras, que são os organismos que estão mais diretamente ligados aos nossos estoques de alimentos. E agora vem uma pergunta: como é que os micro-organismos vão parar nos alimentos? Que a gente está aqui, como é que eles foram parar nos alimentos? Então, vejam só, se eles estão em todos os lugares,
e em todos os organismos, vegetais e animais, obviamente eles estão presentes nas matérias-primas. Então, toda matéria-prima que a gente utiliza como alimento, tá? Todo material que esteve em contato com o meio ambiente, ele está contaminado com micro-organismos. Não quer dizer que eles sejam patógenos, eles são micro-organismos que estão lá e que, se a gente der condições, eles vão comer a nossa comida, eles vão deteriorar, uma vez que os alimentos que são aqueles que nos servem também são os que servem para eles. Também eles andam pelo ar, tá? Eles são transmitidos pelo ar, então bactérias, fungos livres são carregados por sistemas particulados. E aí, daqui a pouco, no final do coronavírus, a gente vai falar dos perdigotos. A água. A água é o veículo mais eficiente para a transferência de micro-organismos se estiver contaminada. Por isso, a qualidade da água é um dos fatores mais importantes na higiene e na manutenção da vida e em se evitar doenças. Eles também podem aparecer nos alimentos através de manipuladores, quer dizer, as pessoas que entram em contato com os alimentos, desde que suas mãos, unhas, cabelos ou seus perdigotos estejam contaminados. Quer dizer, normalmente estão. Então, se os manipuladores não tomarem cuidado, eles vão levar os micro-organismos para os alimentos. O ambiente também, tá? Se tem muita circulação, se tem presença de lixo, se tem outros materiais, sistemas de ventilação que podem estar jogando ar contaminado em cima de alimentos, sistemas de aquecimento de ar-condicionado, todas essas coisas podem estar trazendo os organismos por meio do ar. E, claro, equipamentos, utensílios, que são normalmente montados, limpos, higienizados, se eles não tiverem condições adequadas, obviamente, eles podem contaminar. E os processamentos dos alimentos em recipientes abertos são mais sujeitos à contaminação do que quando são feitos em recipientes fechados. Ok? Então, essa é uma ideia de onde vêm os organismos dos alimentos. Eu vou mostrar agora para vocês um filmezinho de uma bactéria Escherichia coli, comum em nosso intestino, se reproduzindo para que percebam como é o processo. Vejam que primeiro o organismo cresce e depois ele se divide. Primeiro há um crescimento e depois há uma divisão e depois de alguns instantes parece que a coisa literalmente explode. Eu estou passando uma segunda vez porque eu sei que ele é muito rápido, mas ele é realmente impressionante. Tá? É impressionante o mecanismo, a gente chama isso de progressão geométrica, tá? O crescimento exponencial, uma vez que 1 dá 2, 2 dão 4, 4 dão 8, 8 16, 32, assim por diante, até que os números praticamente explodem de tão grandes. Tá? Mas é dessa forma. Mas o importante que eu quero chamar a atenção é assim, ó, antes de o organismo dividir-se em dois, ele primeiro cresce. E para crescer, assim como nós e a maioria dos vegetais, tá? Eles são feitos basicamente de água. Então, assim como o nosso corpo é feito de água, o corpo dos organismos também é feito de água. Então, como é que eles jogam o jogo da reprodução? Então, assim como cada um de nós tem seus gostos e preferências alimentares, os organismos também têm algo que a gente chamaria de exigências. Então, nem todos os alimentos servem para todos. Alguns são muito exigentes e outros são menos exigentes. Claro que os que são menos exigentes têm mais chance de se multiplicar do que aqueles que são mais exigentes, tá? Comida. Qual a comida que eles comem? Obviamente a nossa. Eles competem com os nossos alimentos. Então, primeira coisa importantíssima que vocês vão entender logo que eu falar dos métodos de preservação, é que sem água, sem crescimento. E sem crescimento, sem multiplicação. Então, se nós restringirmos a água, é uma estratégia natural de impedir o crescimento dos organismos, tá? Bolores e leveduras são mais duros na queda, quer dizer, as bactérias normalmente precisam de muita água e os bolores e leveduras conseguem sobreviver em ambientes assim, com menos água disponível para eles. Outra coisa, em ambientes azedos, tá? Meios azedos, ácidos, tá? Poucos organismos se atrevem e, para nossa felicidade, pouquíssimos patogênicos conseguem aguentar os meios ácidos, assim, tá? Eles não é o ambiente. Então,
produtos ácidos, naturalmente ácidos, são muito seguros do ponto de vista microbiológico. Uns organismos crescem no frio, outros na temperatura ambiente, outros na temperatura do corpo e uns no quente. Então, a temperatura é como se fossem assim 4 estações de rádio, tá? Cada uma delas toca um tipo de música, então cada uma delas, cada temperatura seleciona um grupo diferente de organismos, tá? Os bolores, que são bem conhecidos, tá? Só crescem na presença de ar. E para outros micro-organismos, tanto faz. Uma vez que vocês em bolores, pode ver sim que muitos produtos que a gente compra no mercado vêm embalados a vácuo e basicamente essa ação de remover o oxigênio da embalagem, tá? Não permitir que o produto tenha contato, só isso já faz com que os bolores não tenham condições de crescimento pela absoluta falta de ar nas embalagens. E o tempo, gente, o tempo dependendo, eles crescem entre minutos e dias. É claro que aquele filme que eu mostrei, ele foi acelerado, mas quanto mais confortáveis os organismos estão, mais rapidamente eles se multiplicam. Então, entre 10 a 15 minutos para se dividir, umas bactérias, um tempo tipo de uma Escherichia coli, tá? Ou pode demorar dias, dependendo da dificuldade de obter o alimento e das condições de temperatura, acidez e outras. Bem, vamos falar de uma coisa bastante importante, que é a higiene na prática. Aqui é um slide que tem um monte de alimentos misturados, carne de peixe, cereais, e isso aí a gente chama de contaminação cruzada. Então, as questões talvez mais importantes para a gente lidar com os organismos, tá, é evitar o que a gente chama de contaminação cruzada. E ela se dá de várias maneiras. Temos contaminação de produtos químicos com alimentos, de pessoas, da cozinha, de alimentos com os próprios alimentos, como eu mostrei nessa foto aqui, seriam alimentos que estão em contato com outros alimentos, tá? E pragas com alimentos. Então, vamos ver. Primeiro, produtos químicos. Todo mundo sabe que produtos químicos devem ficar longe dos alimentos, em locais separados e rotulados, identificados. Então, nunca guardar produto químico com alimento. Eles devem estar em armários diferenciados e, de preferência, longe um dos outros. Pessoas e alimentos. Tá? Por exemplo, os manipuladores de alimentos, tá, devem trabalhar com boas práticas de higiene pessoal, de manipulação. Ou seja, asseio pessoal, proteção em cabelos, unhas curtas, mãos limpas, utensílios e recipientes limpos, higienizados, local limpo, higienizado, evitando contaminações cruzadas e exposição dos alimentos ao ambiente, além do tempo necessário ao seu preparo. Lavar bem as mãos ou usar luvas conforme o caso. As luvas não são indicadas em todos os casos, existem casos especiais de indicação do uso de luvas. Tá? Pessoas doentes não podem manipular alimentos nem permanecer em cozinhas. E também animais de qualquer tipo não devem ficar próximo do preparo de alimentos. Tá? Vamos ver agora a contaminação da cozinha com os alimentos. A cozinha, nós temos na cozinha algumas coisas, que são as tais buchas e panos de limpeza, que são provavelmente os materiais mais sujos que existem numa cozinha. Certamente mais sujos que o piso da cozinha, com certeza. Tá? Então, esse material sempre tem que ser muito limpo, sempre ter trocado de semana. Tipo assim, não, esse material as pessoas nem imaginam, mas eles são absurdamente sujos. Tá? Temos a pia e o ralo na pia e o ralo, que também são assim um local, talvez, dos mais sujos também da cozinha. E aí, então, é importante que a pia seja lavada frequentemente, sempre, para mantê-la sempre da forma mais limpa possível, porque ela é um lugar de deposição de sujeira. Tá? E o ralo também. O ralo é um lugar onde passa toda a sujeira do processamento e ele fica aberto, enfim, na presença de ar. Então, sempre bem interessante, ao final dos processamentos dos alimentos, pelo menos passar derrubar na pia e pelo ralo uma boa chaleira de água fervente para que pelo menos dá uma descontaminada, dá uma limpada no local e deixa pronto para o próximo processamento. As tábuas de corte também são muito capazes
capazes de transmitir contaminação entre alimentos e outros. Eu não sei se vocês viram, vou postar aqui rapidinho. Vejam que nessa imagem há tábuas de corte de cores distintas, justamente para evitar a contaminação cruzada. E aí, digamos, a tábua verde é para os vegetais, a tábua vermelha é para as carnes e assim por diante. E aí é um código de utilização dessas tábuas de corte. As bancadas de trabalho também são locais assim que normalmente não são higienizados, que chegam nas cozinhas, por isso que o trabalho é feito em cima das tábuas, que devem ser mantidas higienizadas, tá? E uma coisa que quase ninguém desconfia, que a alça da porta da geladeira também é um lugar muito sujo e muito contaminado, e que ninguém se lembra de limpar diariamente aquela alça da porta da geladeira, uma vez que pessoas que estão manipulando alimentos, e todas as pessoas que utilizam uma casa abrem e fecham a geladeira, tá? Sem se preocupar se fizeram a higiene das mãos ou não. Então, a alça da geladeira aqui pode ter surpreendido muitas pessoas, mas ela é uma coisa que devia ser limpa uma vez por dia, assim como se limpa a cozinha, as tábuas de corte, etc, etc, ok? Uma outra contaminação é de alimentos com os próprios alimentos, tá? E aí eu já introduzi esse assunto com as tábuas de corte separadas. Então, assim, vejam, produtos crus, sejam vegetais, frutas, carnes, produtos com alergênicos e produtos preparados nunca devem estar na mesma superfície. Tá? Eles têm que ser tratados em superfícies distintas, tá? Com utensílios distintos e separados. Então, nós não devemos misturar, por exemplo, talheres, facas que foram utilizados, tá? No corte de uma carne crua com uma carne cozida. Uma colher que você, ou um pegador que você utiliza de um material cru, coloca para fazer um processamento térmico numa frigideira ou numa caçarola, enfim, e daí você pega com outro material o produto já cozido ou tratado termicamente. Isso é uma coisa muito importante de ter utensílios separados para produtos crus e para produtos processados, tá? Sempre lembrando que carnes são mais perigosas que vegetais, tá? E aí entra uma questão, lavar, não lavar as carnes, justamente por conta da água. Então, assim, se você vai processar essa carne imediatamente, o fato de lavar ela não vai ser tão relevante. Mas se você lavar uma carne em grande quantidade para que ela seja processada e o tempo de processamento é razoável, tipo meia hora, uma hora, então aí é melhor nem pensar em lavar, porque essa lavagem só vai ajudar a distribuir as bactérias em locais que elas não estavam, tá? E também agora aparece uma coisa muito importante, que é os produtos crus e os alergênicos. Então, se você tiver trabalhando com produtos alergênicos, tem que também ter o mesmo cuidado de lavar as mãos e de utilizar tábuas, enfim, materiais e utensílios para que não haja também essa contaminação cruzada. E os alergênicos, gente, no passado as pessoas pensavam, só era alergia a camarão, mas hoje já há outros produtos, há alergia a pescados, alergia a grãos, alergia a nuts, que são as nozes de uma maneira geral, tá? E até glúten. Então, há uma série de produtos que são os principais produtos que causam alergia e que também seria importante que não se misturassem com outros produtos, como leite, ovos, trigo, soja, peixes, crustáceos, amendoim, nozes e amêndoas. Eles deviam também, assim como os produtos crus, os produtos, digamos, crus, vegetais ou animais, e os animais das diferentes, por exemplo, carne de boi com peixe, tá? Peixes e crustáceos, assim, que eles tivessem linhas independentes e não ficassem misturando umas coisas com as outras. Então, é importante tomar esse cuidado de não misturar isso aí para evitar a contaminação cruzada. E, além disso, há uma contaminação de pragas também. Muitas vezes esses insetos acabam aparecendo nas nossas cozinhas e nas indústrias, enfim, e eles são altamente indesejáveis por duas razões: pela deterioração dos estoques e pela possibilidade de contaminação e transmissão de doenças, tá?
Então, assim, alimentos não devem ficar no piso, devem ficar afastados, pelo menos 15 centímetros. Os alimentos devem ficar em recipientes cobertos ou fechados, preferentemente fechados, para evitar a entrada de insetos, sejam eles rasteiros ou voadores, tá? O lugar de processamento de alimentos sempre deve estar limpo, higienizado e organizado, é claro. E o lixo deve ser removido com frequência, não guardar lixo, assim, se puder, trocar o lixo várias vezes, não acumular lixo, porque lixo sempre é atração de pragas, tá? Agora vamos falar de uma outra coisa bastante importante no processamento dos alimentos, que são chamados os cantos mortos, tá? Cantos mortos são locais de difícil limpeza que pode acumular restos de sujeiras ou alimentos crus ou processados, e que se transformam em focos de contaminação cruzadas. Talvez o que mais a gente entenda são as unhas, quer dizer, as unhas, quem trabalha com alimentos sabe que as unhas devem estar curtas e limpas, justamente porque elas podem acumular resíduos, sujeira debaixo delas. E a das unhas nós vamos para as ranhuras em tábuas de corte, porque quando se faz um corte, obviamente cria-se uma ranhura e essa ranhura fica contaminada. Então, a higienização regular e frequente dessas tábuas, a limpeza cuidadosa delas é o mínimo que se pode fazer para garantir uma boa higiene na manipulação dos alimentos em nível doméstico. Aí vocês também existem em água. Cantos em ângulo reto, instalações, utensílios, recipientes, tubulações ou equipamentos com partes móveis ou desmontáveis que dificultem a limpeza perfeita da superfície. Então, assim, vocês devem observar que todos os produtos, panelas e uma série de utensílios, tigelas e tal, são feitas de forma a não ter cantos retos, para que eles sejam facilmente limpos. E todo mundo já entrou em instalações assim de clínicas ou hospitais, principalmente, vão ver que eles também evitam a existência de um canto, de um ângulo reto entre a parede e o piso. Eles são arredondados, justamente nas indústrias de alimento também se faz assim, para que a limpeza seja feita de forma mais fácil e que não se acumule sujeira nessas reentrâncias. Agora eu quero comentar com vocês um conceito bem interessante, que eu só vou tomar um gole de água, que a gente observa muito com muitas pessoas, inclusive com nossos alunos, que é uma certa questão. Mas a gente querer o mundo esterilizado, os alimentos esterilizados, enfim, o pavor dos micro-organismos faz com que as pessoas imaginem que tudo que elas vão tocar, enfim, devam ser esterilizados. Então, umas coisas bem práticas, gente. Na natureza, há poucos ambientes estéreis, tá? Os ambientes estéreis da natureza são localizados dentro de corpos, dentro de sementes, dentro de frutos, normalmente em ambientes especializados em gerar ou manter a vida, tá? Então, assim, a esterilidade não é a regra, tá? A esterilidade é uma situação excepcional. Os nossos corpos evoluíram com grande capacidade de lidar com um número muito grande de ataques externos, tá? Estima-se que a cada dia sejamos expostos a cerca de 150 mil compostos diferentes. Isso aí é química pura, tá? São moléculas distintas, diferentes, tá? E então, boas práticas de higiene são suficientes para a proteção da nossa saúde. Normalmente, o que compromete a saúde da gente são as más práticas de higiene. São ambientes sujos, tá? Então, ambientes limpos, higienizados, eles dão condições suficientes para que o nosso corpo e a nossa saúde fique protegida. E a esterilidade é necessária em ambientes hospitalares e em alguns alimentos cuja única forma de preservação foi o tratamento térmico em autoclaves, que eu já vou falar disso em breve. Então, falando disso, gente, eu vou começar a mostrar algumas estratégias naturais de preservação de alimentos. E aqui eu mostro o mel. O mel, e o mel utiliza de uma estratégia que é a remoção de água. Como assim remoção de água?
A remoção de água pode ser feita de duas maneiras, tá? Por que a gente remove água? Eu só vou repetir porque eu já falei. O acesso à água pode ser impedido porque a água é necessária para o crescimento. E a gente pode remover a água, tá? Remover a água pela redução da umidade. Então você, tipo assim, tem muitos produtos conservados, as farinhas, por exemplo, chás, o que me ocorre aqui, biscoitos, enfim, são produtos que houve a remoção de água e que, então, não tem como haver o crescimento de organismos em lugares tão secos. E outra forma de reduzir a água, de remover a água, é colocar agentes que a gente chama de agentes dessecantes, que têm mais capacidade de reter a água que os micro-organismos, que a gente chama tecnicamente isso de redução da atividade de água. Então, produtos como o açúcar, o mel, o sal e outros agentes secantes, ou produtos que se utilizem como é que a gente diz assim, de salmouras ou de xaropes de açúcar, tá? Eles têm a capacidade natural, de impedir a multiplicação dos micro-organismos. Outra forma de impedir o crescimento e a multiplicação dos micro-organismos é através de seu cozimento. Então, eu coloquei aqui esses ovos exatamente por isso. A gente pode imaginar a casca do ovo como a membrana celular e os ovos cozidos, assim como seria o citoplasma e o núcleo dos organismos. E, obviamente, todos nós sabemos que ovos cozidos não geram pintos. Então, uma vez que um ovo foi cozido, ele perdeu a sua capacidade de vir a ser um novo ser. E o mesmo ocorre com os micro-organismos. Então, o calor mata os organismos pelo cozimento. Simples assim. A gente chama de destruir, inativar, enfim, a gente usa palavras mais bonitas, tá? Porque o cozimento é um termo destinado para os alimentos. Mas o que ocorre é que os organismos ficam exatamente como esses ovos cozidos. Eles coagulam as proteínas e eles perdem completamente a capacidade de crescer e se reproduzir. E aí a gente usa o calor em duas intensidades distintas, seja na pasteurização, que é uma intensidade mais moderada, em que a gente foca nos organismos patogênicos, que felizmente não são muito resistentes ao calor, e também a esterilização, em que a gente foca nos esporos, que são formas mais resistentes de que algumas bactérias apresentam. Tá? Nessa forma de esterilização, nós temos então os alimentos enlatados, então que até muitas vezes têm uma má fama entre os consumidores porque eles estão dentro de latas. E a estratégia de um enlatado é simplesmente a seguinte, ó, a gente fecha a lata, ninguém entra, ninguém sai. Cozinha a lata. Quem está lá dentro vai ser cozido, seja o produto alimentício, seja o micro-organismo. Então, essa é a estratégia única de conservação com enlatados. Não há necessidade de qualquer outro tipo de conservante ou de agente de conservação, uma vez que a conservação é dada por duas coisas. A estanqueidade, porque a lata tem que estar fechada e tem que continuar fechada durante todo o tempo até que ela seja utilizada, tá? E a presença do calor numa intensidade suficiente para destruir esporos, que são mais resistentes que os patogênicos. Então, se eles forem destruídos, os outros também já foram há muito mais tempo. Então, o calor, gente, ele inativa as bactérias e outros organismos também, sejam bactérias, bolores, vírus, tá? O calor mata bactérias e a gente colocando aqui, ó, variando entre 60 e 80 graus, que são tipicamente as temperaturas utilizadas em processos de cozimento de alimentos, tá? Nós já temos tempos assim suficientes, digamos assim, a 80 graus, em 6 segundos já é um tempo bastante razoável para destruir muitos organismos. Então, vejam que quando a gente faz cozimento de alimentos, normalmente 10, 15, 20 minutos, 40, ou até no forno, então nós temos tempos suficientemente grandes em temperaturas
que são compatíveis com a destruição, quer dizer, com o cozimento dos micro-organismos. Outra maneira de conservar os alimentos é por meio do frio. E o frio nós usamos eles em duas intensidades, seja a refrigeração, para retardar a multiplicação dos micro-organismos, seja o congelamento, que impede a multiplicação. Também o frio é um agente físico natural, que simplesmente ele não tem nada químico, é a redução da temperatura, ou você atua impedindo ou retardando. E aí nós temos, então, nas geladeiras, produtos em que se conservam alimentos, em que se busca retardar a multiplicação. Todo mundo sabe que depois de um tempo, produtos mesmo na geladeira, tá, sob refrigeração, acabam deteriorando. Tá? Então, é um uso de um agente físico. Outro agente físico que tem sido utilizado bastante na indústria e está cada vez mais popular é o uso da pressão. Vejam, o que acontece? Se colocam os alimentos em ambientes pressurizados, tá? Pressões muito altas mesmo, e depois há uma descompressão súbita. E essa descompressão ou faz com que os organismos literalmente explodam, ou que fiquem completamente assim, comprometidas as estruturas, e eles não conseguem mais nem crescer, nem se reproduzir. E também é um agente físico. Bem, aí uma outra forma de conservar alimentos é por meio das fermentações. As fermentações é uma maneira interessante, porque, digamos assim, micro-organismos do bem produzem metabólitos que impedem o crescimento de outros que não são do bem. E quais seriam esses produtos? Por exemplo, há organismos que produzem álcool, ácido acético, ácido lático, ácido propiônico e outros. Na questão do ácido lático, o iogurte é um bom exemplo de um produto que é naturalmente... o produto é leite fermentado por bactérias que geram ácido lático, e o ácido lático, além de ser comestível, ele é um agente naturalmente conservante. De vez em quando, nós temos situações em que nós não podemos usar uma intensidade muito grande de um agente. Então, a gente utiliza um pouco de cada coisa. Então, aqui na primeira figura em cima, teria um tempo, uma quantidade de água disponível para o crescimento, um pH que dá uma acidez, o EH que diz se tem ou não oxigênio, tá? Se tem ou não pressão. E aí o que acontece? Quando a gente utiliza esses agentes em conjunto, eles fazem um efeito sinergístico, de forma que, havendo um pouco de cada um deles, é como se eles fossem potencializados. E embaixo digamos, potencialmente um organismo que pula o tempo é suficiente para ele crescer, a disponibilidade de água é suficiente para ele crescer, mas o pH seria suficiente para ele crescer, mas como ele está em conjunto, o efeito sinergístico faz com que um pouco de cada elemento faça com que se consiga a conservação do alimento. Então, vejam, se busca trabalhar com a intensidade mínima ou suficientemente adequada de cada agente, de cada estratégia de conservação. Então, isso a gente consegue conservar muitos alimentos dessas formas naturais, tá? Os organismos conseguem, a gente ou não pode fazer que o alimento tenha tanto sal ou tanto açúcar, ou a gente não consegue, da forma como o alimento se apresenta, ele é suscetível à deterioração e ao crescimento. Então, a gente, nesses casos específicos, a gente tentar usar os conservantes químicos, que são da natureza bacteriostática ou bactericida, fungistática ou fungicida. Normalmente as concentrações utilizadas são somente aquelas suficientes para estático, quer dizer, para impedir que eles se multipliquem. E é importante dizer que somente produtos autorizados por agências de saúde são utilizados em alimentos processados por indústrias. E aí chegamos na questão polêmica dos alimentos, porque até agora eu falei dos métodos naturais, calor, frio, e agora aparecem as coisas assim dos alimentos que são
digamos assim, do mal, né? Que são os agentes que nós chamamos agentes de desempenho e conservação, que são os aditivos colocados que as pessoas, de uma maneira geral, dizem que é a química nos alimentos, que são os nomes incompreensíveis de química, que são os códigos secretos, enfim, que são agentes de desempenho, alguns para melhorar o aspecto e algumas propriedades, e muitos também para auxiliar na conservação dos alimentos, uma vez que, se não pudesse ser conservado, esses alimentos só poderiam ser produzidos em cozinhas domésticas e a gente não teria possibilidade de comprá-los, eles não teriam uma vida de prateleira suficientemente adequada para a gente tê-los no mercado. Então, esses produtos, gente, formam aí umas 5, 10, 12 categorias. São todos eles somente autorizados por agência de saúde, não se pode utilizar nenhum produto por gosto ou por imaginação, tá? E eles estão nessas categorias de acidulantes, antioxidantes, aromatizantes e flavorizantes, conservadores, corantes, edulcorantes, espessantes, estabilizantes, umectantes e espumíferos, tá? Cada um deles com uma finalidade. Por exemplo, um umectante é um produto que não deixa a água sair de um alimento para que ele continue úmido, tá? Corante, obviamente, dá cor. E estabilizantes, eles estabilizam normalmente estruturas como emulsões para que uma coisa fique do jeito que ela devia ficar, emulsificada e não separando fases. Enfim, e aí nessas categorias é que há sempre as grandes polêmicas dos produtos alimentícios que recebem química, né? E aí, gente, vou mostrar aqui aqui é uma linha de fabricação de biscoitos e aí a gente vai falar um pouco de quem é a pessoa que é responsável por produzir essa quantidade absurda, assim, por exemplo, de biscoitos de uma forma diferente de um forno doméstico, que é um forno industrial, é um engenheiro de alimentos. Então, o engenheiro de alimentos é um profissional que se dedica a produzir alimentos em grande escala, de forma segura e com eficiência, no caso, eficiência e sustentabilidade econômica, ambiental, industrial, eficiente. Então, assim, mas o que caracteriza realmente é o forno industrial e o forno doméstico. Então, a diferença é quando a gente tem que produzir não uma forma de biscoitos, mas toneladas de biscoitos por dia. Então, o profissional que se dedica a fazer isso e se especializa nessas coisas chama-se engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos trabalha com produtos, produção industrial propriamente dita, com pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos, com desenvolvimento e otimização de processos, com a garantia da qualidade dos alimentos, com assistência técnica e alguns com consultoria, fiscalização e até perícia técnica. São grandes áreas de atuação de um engenheiro de alimentos. E aqueles que trabalham tipicamente na indústria de alimentos, tá? Eles podem trabalhar na indústria dos produtos alimentícios propriamente dito, podem trabalhar na indústria de insumos ou de equipamentos, matérias-primas, embalagens, aditivos, podem trabalhar em empresas de serviços, consultorias, projetos, órgãos de instituições públicas e pesquisa e docência, como é o meu caso e o caso dos meus colegas que preparamos esse material para vocês, tá? Nós estamos aqui nessa última categoria de atividade profissional. E aí se pergunta, eu posso confiar na indústria de alimentos? Bem, no Brasil, as indústrias são fiscalizadas ou pelo Ministério da Saúde ou da Agricultura. O Ministério da Agricultura fiscaliza todos os produtos de origem animal. Tem um técnico que não é pago pela indústria, é pago pelo governo, tá? Para que ele fique fiscalizando os produtos de origem animal. Então, e esse número do CIF existe em todas as embalagens. Temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece normas, procedimentos, liberações e proibições de substâncias em alimentos. Então, a Anvisa é um órgão que quem trabalha é bastante sério, tá? Existe o Codex Alimentares, ou Código de Alimentos, que é da Organização Mundial da Saúde, tá? Que é um esforço mundial de profissionais, médicos, nutricionistas, enfim, uma quantidade
uma quantidade muito grande de pessoas, estudiosos, pesquisadores, que alimenta o Codex, tá? Com métodos, diretrizes, normas, práticas internacionais, tudo isso visando a segurança alimentar. Então, o sistema de produção industrial de alimentos não é um negócio de aventureiros. Tá? Existe muita ciência, muito estudo, muita tecnologia e uma comunidade muito grande de pessoas que se dedicam ao estudo para que o alimento sempre seja feito da sua forma que ofereça maior segurança alimentar. Esses órgãos, o Codex, tá, e a Anvisa, esses órgãos, eles não estão preocupados com o lucro das indústrias. Eles estão preocupados simplesmente que a segurança alimentar esteja presente, que a gente possa produzir dentro de padrões e normas seguras. E aí nós chegamos também em outro assunto polêmico, que são os alimentos, dito que são os alimentos que não são saudáveis, a comida não saudável, e isso gera uma grande polêmica que envolve discussões acaloradas, e a gente andou fazendo uma pesquisa, digamos assim, quais os principais motivos dessas objeções, tá? Então, indústria de alimentos, eu sou contra. Por que as pessoas são contra? Bem, a primeira razão mais básica de todas é o desconhecimento. Uma vez que os professores, nós que trabalhamos no meio, estudamos, assim, nós não temos medo da indústria de alimentos, nem dos componentes. Mas nem todo mundo escolheu isso como profissão e dedicar seu trabalho e seu estudo, enfim. E então as pessoas normalmente têm medo do desconhecido e as pessoas também sentem uma necessidade de controle. Vejam bem que, por exemplo, isso aqui está tudo ligado ao ramo da química. Uma quantidade muito grande de pessoas tem dificuldade com matemática. A química é muito mais assim hermética que a matemática. A matemática é muito mais acessível. Então, assim, parece que a química é um negócio assim que as pessoas não vão conseguir entender o que é aquilo e, obviamente, ela é assustadora. Outra coisa, muitas pessoas têm visão romântica do mundo. Então, imagina um mundo em que houve uma harmonia do homem com a natureza foi quebrada pela industrialização. Existe uma vasta literatura sobre isso, tá? E tem gente que se ressente disso, que acha que o mundo está errado porque a industrialização foi uma coisa que acabou com a harmonia. Outros, outros estão envolvidos com ideologia, por exemplo, são contra o alimento ser uma mercadoria, são contra a ganância, acham que a indústria é um elemento de gerador de injustiça social e a indústria não está preocupada com a produção de alimentos saudáveis, o que não é verdade, tá? Que elas produz coisas que não são saudáveis e perigosas, como se ela escolhesse, né? Quer dizer, se a indústria tenta atender o interesse dos consumidores, se as pessoas muitas vezes não têm ou conhecimento ou, infelizmente, elas não têm capacidade financeira de se alimentar melhor, uma vez que a maioria dos produtos que são criticados, eles são à base de carboidratos. E os carboidratos são na cadeia econômica, as matérias-primas mais baratas. Se nós formos para as gorduras, elas já saem mais caras, tá? E se formos para as proteínas, aí nós vamos para a proteína animal e até vegetal e tal, elas são muito mais caras. Então, assim, um problema de dificuldade de aquisição, de econômico mesmo, impede que as pessoas muitas vezes tenham acesso a uma alimentação melhor. Mas não que ela não exista disponível, o problema mesmo é o acesso. Outras pessoas são contra a indústria de alimentos porque elas estão engajadas em causas, que a indústria atrapalha o meio ambiente, ou ela processa animais, enfim, as pessoas estão engajadas em causas e essas causas são contra esses motivos. E muitas pessoas gostam de teorias de conspiração, tem uma desconfiança generalizada, um sentimento de impotência diante de um mundo estranho,
e tem uma sensação que estão sendo perseguidas e elas estão do lado certo, que num mundo que está muito errado. Então, então essas coisas assim geram um ambiente propício para que a pessoa rejeite os alimentos industrializados, mesmo que a grande parte deles utilize métodos naturais de preservação. É uma pena que haja esse desconhecimento. Bem, vou falar agora, vamos terminar, falar do Covid. O Covid, o vírus, tá? É o vírus SARS-2, é um vírus que tem uma aparência assim que chama da família dos vírus corona, que é uma coroa, se você cortar, ele parece uma coroa. É um vírus de RNA, eles têm entre 60 e 100 nanômetros, são estruturas muito pequenas, e essa estrutura cor-de-rosa que vocês estão vendo aí é uma estrutura lipídica. E este é o segredo de a gente lidar com esse vírus. Como essas estruturas lipídicas elas se dissolvem quando a gente usa um tensoativo, que a gente normalmente chama de sabão, tá? Essa estrutura simplesmente dissolve quando na presença desses tensoativos, e essa é a maneira, talvez a mais eficaz, de a gente controlar a difusão e o espalhamento desse vírus. Mas a questão é, Covid e alimentos. Alimentos podem transmitir? Como é que fica isso? Bem, gente, primeiro, a Covid-19 é uma doença típica do aparelho respiratório. E até o momento, assim, embora haja algumas pesquisas, tal, não tem uma evidência que o vírus possa ter transmitido por alimentos ou por embalagens. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar mais no campo da prevenção, porque nunca é demais prevenir. Mas ele não é tipicamente uma doença do aparelho digestivo. Mesmo que o vírus esteja em superfície de alimentos, se engolido, não há evidência que possa ocorrer infecção. Tá? Por quê? Porque o tecido que esse vírus precisa para ele se proliferar não é o tecido que existe no aparelho digestivo, são os tecidos e as células que existem no aparelho respiratório. Então, assim como as bactérias têm suas exigências, tá? Os vírus também têm suas exigências. E o que é um vírus, gente? O vírus é um negócio discutível se ele é um ser vivo ou não, porque ele não tem metabolismo. Ele é um envelope, quer dizer, uma carapaça, tá? De proteínas e gorduras, e dentro tem um RNA, um material genético. O que ele faz? Ele tem um mecanismo de invasão, as células da superfície dele se adaptam às células de determinados tecidos, por isso que não é qualquer tecido que ele vai invadir. Se ele tem uma compatibilidade de tecidos, tá? Ele gruda na parede de uma célula hospedeira e ele vai dissolver, injetando o material genético dele dentro dessa célula. Aí ele utiliza o metabolismo da célula. Olha, tá? Por isso que é um parasita, assim seria, né? Ele não consegue se reproduzir sozinho, ele precisa jogar o material dele dentro da célula, o material assume o controle juntamente, ele pega os recursos da célula e ele gera novos vírus dentro dessa célula que o vírus entrou. E quando eles têm uma quantidade muito grande de vírus, eles, tipo assim, a célula morre, dissolve e os vírus são liberados para atacar outras células e repetir esse procedimento. Então, a proliferação do vírus ocorre às custas dos materiais, dos nutrientes das células que eles infectam. Eles não têm essa capacidade. Outra coisa importante, esses vírus não têm a capacidade, por exemplo, de furar a nossa pele. Se tiver na pele, ele não tem capacidade de dissolver as células da pele e entrar pelo dedo, pela mão. Por isso que quando a gente lava as mãos e lava com sabão, além de o sabão dissolver os vírus e outras sujeiras são levadas embora. Bem, questões práticas em relação então ao Covid e as coisas envolvidas com os alimentos. Compra, sacola, sacolinhas, tá? Então, assim, hoje nos mercados já virou uma praxe, felizmente, tá? O pessoal está desinfetando carrinhos, cesta de compra antes de utilizar. É importante usar máscara durante as compras de alimentos. Aliás, é importante usar máscara sempre que você vá ter contato com outras pessoas.
para se proteger e para proteger os outros, tá? Então, a máscara não é uma 100% segura, mas ela é bastante segura e diminui muito a proliferação dos perdigotos, que é as gotículas, as partículas que saem quando a gente espirra, quando a gente fala, enfim. As máscaras são excelentes para fazer isso aí, elas reduzem drasticamente esse mecanismo de disseminação. Ficar pelo menos 1 metro de distância das pessoas, justamente porque os perdigotos que sejam gerados não possam alcançar os outros, ou dos outros não alcancem a gente. Lavar bem as mãos antes e depois de guardar as compras. Aliás, depois de guardar as compras, tá? Sacolas de tecido, se foram levadas para o mercado, elas devem ser lavadas. E as sacolinhas de plástico, se forem reutilizadas, deve ficar numa quarentena de 3 a 4 dias, talvez 5 dias no máximo antes do reuso. Ou então, se a pessoa quiser usar antes desse prazo, fazer uma limpeza com desinfetante em pano, lenço ou spray, para que elas possam ser utilizadas imediatamente. Comidas de restaurantes. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso. As comidas de restaurante, a gente apresenta um risco muito baixo, porque os estabelecimentos que comercializam alimentos prontos já seguem normas de higiene determinadas por órgãos fiscalizadores. E essas normas são mais rigorosas do que aquelas das cozinhas domésticas, tá? Os funcionários têm que ser treinados e fiscalizados, exames de saúde regular, coisas que não ocorrem numa cozinha doméstica. Isso é obrigatório em funcionários de estabelecimentos. De qualquer maneira, sempre lavar as mãos após o manuseio das embalagens de alimentos e sacolas de entregas. Então, lavar as mãos. Isso é importantíssimo, tá? Como lavar as mãos? Com água corrente e sabão, sempre que elas estiverem visivelmente sujas. Se não estiverem visivelmente sujas, higienizar frequentemente com álcool, gel, sabão e água. E lavar sempre antes, durante e depois do preparo de alimentos. Lavar sempre antes das refeições, após usar o toalete, após tocar em animais ou manusear seus dejetos, após espirrar ou tossir e após cuidar de doentes. Frutas, verduras e vegetais devem ser lavados. Antes de manuseá-los, lavar as mãos com água e sabão. E após lavar muito bem frutas, verduras e vegetais com água limpa, principalmente se forem comidos crus, como sempre deve ter, sempre é para fazer isso, independente de pandemia, de Covid-19, tá? Vegetais, frutas, verduras sempre devem ser, sempre, não, a pandemia só trouxe mais consciência para essa prática, que era a prática que devia ser sempre adotada. Roupas, toalhas e lençóis. Algumas pessoas também perguntaram isso para a gente trouxe essa informação. Lavar as roupas normalmente com água e sabão, desde que, se tiver um doente com Covid, aí já é um tratamento, mas que pessoas sadias, tá? Então, o detergente e o sabão, gente, praticamente esterilizam as roupas. Nós já fizemos estudos, tá? E eles matam mesmo as bactérias, porque os agentes são extremamente nocivos. Quer dizer, é soda cáustica, que é o princípio dos sabões. Então, quem já lidou com máquina de lavar roupa ou a máquina de lavar louça, que usa aquelas pastilhas de soda, sabe como aquilo é agressivo e aquilo fica até dissolvendo a gordura da mão da gente, se a gente tocar nesses materiais. Tá? Não é necessário que sejam lavados em máquinas, nem uso secadoras, e lavar as mãos antes de manusear e guardar as roupas limpas. Isso é meio óbvio, né? Ninguém vai pegar uma roupa limpa ou um material que está todo limpo com mão suja. Isso não faz sentido. E para terminar, gente, eu apresento para vocês a nossa instituição, o Instituto Mauá, fica em São Caetano do Sul, existe já há mais de 50 anos, tá? Nós temos uma graduação em Engenharia de Alimentos, nosso curso, nós somos professores do curso de Engenharia de Alimentos, nosso curso tem mais de 31 anos de experiência, sempre com uma busca constante de atualização curricular, temos nota 4 no ENAD, nota 4 no Guia do Estudante, nota 5 no MEC. Eu diria assim que nós temos uma experiência que o nosso curso é um dos melhores do país, não é o melhor, mas ele está entre os melhores cursos de engenharia de alimentos. E a gente gosta muito, a gente se esmera muito para dar o melhor de nós, do corpo docente, para a formação dos nossos alunos.
Além disso, nós temos uma pós-graduação na área de alimentos também, junto com outras pós-graduações. A nossa pós-graduação, ela tem uma característica de ser modular, é assim, ó. Ela funciona como se fosse um Lego e que você vai montando as peças, ó. Você faz uma atualização. Se você fizer 2 atualizações, isso se transforma num aperfeiçoamento. E se você fizer 3 atualizações, isso se transforma numa especialização. De que forma? Nós temos, então, esses cursos modulares. Nós temos, na área de alimentos, temos um curso de atualização de desenvolvimento de produtos na indústria de alimentos, com 120 horas. Depois, a gente tem um aperfeiçoamento em tecnologia e desenvolvimento de produtos na indústria de alimentos, com 240 horas. E temos 2 especializações na área de engenharia de alimentos, uma com foco em desenvolvimento de produtos e outra com foco no desenvolvimento em processos. Então, isso é um cardápio que mostra a nossa capacitação nessa área e a nossa experiência, e estamos disponíveis para oferecer esses serviços à sociedade. O Instituto Mauá, como eu disse, fica em São Caetano do Sul. Essa é uma foto aérea do nosso campus, tá? Ele fica basicamente na junção entre os municípios de São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. É só a gente passar a pontezinha ali, estamos no bairro de Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, e essa é a nossa base, é onde a gente trabalha, é aí onde a gente forma nossos alunos para serem engenheiros de alimentos. Eu quero apresentar a equipe que trabalhou nessa produção, foi a professora Antônia, eu, professora Eliana Paulo Ribeiro, que nos acompanha nessa apresentação, a professora Luciane Franklin Gomes de Souza e a professora Tatiana Inosa Matuda Massaoka também, que faz parte da nossa equipe de professores do curso. E em nome do Instituto Mauá, eu agradeço a todos por terem me acompanhado até o momento. Nós encerramos essa apresentação, estamos disponíveis para tirar dúvidas com os participantes do webinar. Agradeço a todos e vamos começar a sessão de perguntas. Bom, muito boa apresentação, Triboli, muito obrigada. Temos alguns ex-alunos, inclusive ex-alunos antigos aqui presentes na sessão, e a gente vai começar com as perguntas, e eu gostaria de pedir para o Marcelo, né, fazer a pergunta que ele fez aqui no chat. Você pode falar, Marcelo? Posso falar? Estão me escutando? Estou Sim, claro. Bom, primeiro é uma satisfação aí poder revê-los virtualmente, né? Já faz aí quase 20 anos que eu me formei em engenharia de alimentos aí. Que bom, como legal. Bons tempos. Hoje eu estou na Puratos, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento lá, sou responsável técnico também. Tem muito das coisas que a gente falou aqui hoje é o que eu vivo no dia a dia lá. Né? Que bom, Marcelo. Mas o seu sobrenome, qual que é? É Morata, Marcelo Morata. Ah, Marcelo Morata, porque a gente formou vários Marcelos. Agora eu lembro de você. Sim, isso. Então, na verdade, a minha pergunta era uma notícia que saiu na imprensa a respeito da China, né? Que infelizmente a gente não pode confiar muito na informação que vem de lá, a respeito do salmão, que eles estão agora culpando o salmão que vem do Chile com uma segunda nova onda aí do Covid, né? Por conta de ele estar contaminado, alguma coisa assim, as pessoas, na hora de consumir esse salmão, poderiam estar se infectando. Mas, pelo que foi explicado, isso não tem muito a ver, né? Ou não é, ou teria. Se for outra doença, porque o Covid não é. Ele afeta, assim, ele está relacionado com os alimentos pela higiene, mas não é uma doença do sistema digestivo. Sim. Então, essa situação dessa doença com a desinformação, a falta de informação, não vou entrar no mérito se a informação ela tem, digamos assim, má fé, tá? Não vou entrar nisso, eu acho que é difícil, esse campo que a gente está trabalhando, olha só, se bacteriologia já tem pouca gente que entende, virologia é a especialização da especialização dos micro-organismos, tá? Então, assim, a quantidade de virologistas e os métodos de trabalho é muito difícil. Agora, essa alusão de que o salmão
salmão vai transmitir por via oral, eu acho que isso vai ter que dar um tempo, pode ser outra doença, mas assim, não parece que isso venha a ser Covid-19. Até porque esse vírus SARS, tá, que o Covid é o 2, ele não é típico de animais marinhos, ele é típico de animais silvestres. Então, assim, ele não os animais marinhos podem ter outros vírus, outros micro-organismos, mas, assim, o Covid, que é o SARS, tá? O ambiente dele, o lugar onde ele vive, digamos assim, o ambiente, quer dizer, a ecologia, o meio ambiente dele, quer dizer, o sistema dele, são os animais silvestres. Tanto que vê aquela história dos morcegos que passaram e tal, que na verdade eles vieram dos morcegos, que é um animal silvestre. Então, assim, o fato do salmão não ser, eu acho isso aí uma história que precisa ser estudada, precisa lançar a luz, tem que ver o quanto é de falta de conhecimento, é sensacionalismo. Mas num primeiro momento, eu não aceitaria essa explicação, viu, Marcelo? Porque Tá, obrigado. Eu também penso assim. está fora do padrão, principalmente da etiologia. Isso, etiologia, me veio a palavra. É uma palavra difícil, mas é onde é que o organismo vive. Tá? Então, ele é típico de animais silvestres. O Triboli, a Letícia obrigado. quer. Obrigada, Marcelo. Bom tê-lo por aqui, hein? Precisa ir lá visitar a gente. Obrigado, eu que agradeço. Vou ter que vir, sim. A Letícia quer saber, Triboli, se é necessário lavar os alimentos com detergente ou deixar na água sanitária, ou somente passar na água basta. Olha, Letícia, tipo assim, quando você está lavando os alimentos, estamos falando de frutas, verduras e vegetais em geral, tá? Nós temos o que pode estar lá. Com certeza, esses alimentos vieram da natureza, então eles estão empoeirados. Se eles estão empoeirados, eles estão contaminados com bactérias da poeira. E a poeira. Aí, quando você lava a poeira, ficam as bactérias dos vegetais, porque eles têm bactérias, como eu falei. Então, ficam só as bactérias naturais. Por exemplo, quando a gente toma banho, a gente tira as bactérias em excesso da nossa pele, causam odor e tal. Mas as bactérias continuam na nossa pele. Mas ficam só as da nossa pele. Se nós tivermos entrado em contato com bactérias que não fazem parte da nossa pele, elas saem no banho. Tá? Então, ficam só as nossas bactérias. E é isso que a gente tem que fazer. As bactérias das frutas, das verduras, tá? E dos vegetais, essas bactérias são ou não fazem nada ou são benéficas. Nós temos que nos livrar dos corpos estranhos. Então, assim, além disso, sujeiras outras que podem ter acontecido. Então, normalmente, lavar com água já chega. Tá? Tem pessoas que gostam de deixar principalmente as folhas, algum tempo, tá? Em água sanitária, que com aqueles tem compostos específicos para lavagem de folhas e de legumes em geral, tá? Agora, sim, ó, se você vai lá, cenoura, se você vai utilizar uma cenoura crua, é importante. Mas se você descasca a cenoura, aí toda a sujeira da casca já foi. Então, praticamente, você se livrou. Se você cozinhar a cenoura, então aí já matou tudo. Então, as coisas importantes mesmo são, por exemplo, tomates que se comem crus, todas as folhas que se comem cruas, tá? E aí isso é importante fazer a lavagem. A água sanitária, tem o hidrostério, tem uma série de produtos. Esse eu uso aqui na minha casa, minha mulher vai usar, moranguinhos também, enfim. Mas entendam isso, assim, tudo que vem da natureza, tá? Tem uma contaminação que é a natural, faz parte, não tem nenhum problema, e tem uma outra que veio de carona. A gente está sempre se livrando dessas contaminações que foram carregadas e que num produto limpo não deviam estar lá. Não sei se eu consegui resolver a sua pergunta, se foi satisfatória. Essa água, a Ana assim, água com vinagre, Ana, assim, usa cloro. Essa coisa de água com vinagre, para mim, tá mais como mandinga, tá? Assim, tipo, o cloro é muito mais confiável e seguro, tá? Usa a água sanitária, usa
o cloro que é melhor. O Triboli, tem a pergunta da Claudijane, de se deixar as embalagens de quarentena quando vindas do mercado 48 horas para depois manipular, se é seguro contra o Covid. Olha, se eventualmente ter um perdigoto, alguma contaminação, tá? Existem tempos aí, manipular sim. Se você colocar a mão nela e lavar a mão, não tem nenhum problema, tá? Isso